Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Leitura por Amor. Hoje nós vamos falar sobre Machado de Assis e seu famoso Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou contar para vocês a história inteira do livro. Então, se você não gosta de spoiler, decida qual vai ser o melhor momento para parar de acordo com o tempo do vídeo. Agora, se você não se importa com spoiler ou está prestando no vestibular, segura minha mão e vamos juntos, que essa história é muito boa. O Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881 e é considerado um marco do realismo brasileiro. É um livro de memórias, mas também um romance. Quem vai contar a história é o próprio Brás Cubas, que morreu, é um defunto, e vai narrar toda a sua vida. Ou seja, é um narrador que já morreu, que pode dizer o que bem quiser sem que sofra as consequências por isso. Assim, nós devemos desconfiar bastante do que ele diz, desse narrador personagem. Vamos começar então? Brás Cubas, bastante irônico, dedica essas memórias ao verme que primeiro roeu as frias carnes de seu cadáver. Ao começar o romance, ele opta por não fazer o que é tradicional, ou seja, em vez de começar pelo começo de sua vida, ele decide contar sobre a sua morte. Ele nos diz então que morreu, na verdade então o início é o maior spoiler de todo o livro. Ele nos diz então que morreu às 2 horas de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, solteiro, rico, com mais ou menos 64 anos e 100 filhos. No cemitério, para o seu enterro, havia 11 amigos. 11 amigos! Pouquíssimo para uma época em que enterro era evento social. Ele justifica a presença desses 11 amigos dizendo que não foi avisado, não foi noticiado esse enterro e ainda por cima estava chovendo. Lá, dentre essas 11 pessoas, estavam sua irmã Sabina, seu cunhado Cotrim e uma mulher misteriosa, a que mais sofria, que ele não vai nos dizer nesse momento quem é. Dito isto, ele volta um pouquinho no tempo para nos contar como foi que ele adoeceu e morreu. Ele teve a ideia de criar o emplasto Brás Cubas, que curaria todas as doenças do mundo. Ele traria muita fama. Porém, ele estava tão obcecado com essa criação que esqueceu a janela aberta, entrou uma brisinha que fez com que ele ficasse com pneumonia. E foi de pneumonia que ele morreu. No período em que esteve doente, aquela mesma mulher que estava sofrendo no enterro foi visitá-lo. O nome dela era Virgília. Brás deixa claro que eles se amaram muito no passado, mas agora restavam apenas 2 corações murchos. Antes de morrer, ele delira muito e registra isso na obra, mas deixa claro para o leitor: se você não gosta dessas coisas da mente, salte esse capítulo. Isso é muito comum no Machado, gente, conversar com o leitor, metalinguagem, ou seja, falar sobre a própria obra. E claro, a famosa ironia também. Apresentada sua morte e o modo como ele adoeceu, agora sim ele vai para o seu nascimento. No dia 20 de outubro de 1805, brotou uma graciosa flor na árvore dos Cubas. Brás nasceu. Era uma criança muito levada, tanto que recebeu a alcunha, o apelido de Menino Diabo, e diz que realmente mereceu esse apelido. Havia um escravo na casa, mais ou menos da mesma idade que ele, o Prudêncio, e Brás brincava de cavalinho, fazia o menino se ajoelhar e montava a cavalo o menino. Para nos mostrar que ele não era flor que se cheirasse, ele decide contar um episódio específico, um episódio de quando ele tinha
9 anos. Essa travessura ocorreu em 1814 e ele estava esperando a sobremesa quando um tal de Doutor Vilaça não parava de fazer discursos. Terminava um e começava outro, e enquanto esses discursos não acabassem, a sobremesa não seria servida. Brás então faz pirraça, querendo a sobremesa, e os pais teriam lhe dado, se não fosse uma tal de tia emerenciana deixar o menino sem doce de castigo. Bom, em vez de assumir a culpa pelo que fez, Brás coloca a culpa nesse doutor Vilaça e decide segui-lo por toda parte. E não é que o Brás pega o doutor Vilaça com a dona Eusébia na moita? O problema é que esse doutor Vilaça era casado e tinha filhos. Brás se aproveita do fato de ter 9 anos e sai gritando por toda a casa que o doutor Vilaça tinha beijado a dona Eusébia, um escândalo. Diz que vai pular o período da escola, que não foi nada importante, mas acaba nos falando sobre um antigo colega, o Quincas Borba, que era brilhante, era sensacional. Que pena que ele interrompe esse pensamento para ir aos seus 17 anos e seu primeiro beijo. Ele deixa claro que tinha muitas moças interessadas nele, mas escolheu, digamos que, a não tão decente, segundo ele, a Marcela, que era uma prostituta de luxo. O Brás é levado à casa dela pelo seu tio, só que a Marcela só se envolvia com os mais tops, com os mais endinheirados, e ele ainda era um adolescente. Então ele fica a noite toda admirando-a. Quando sai da casa com seu tio, decide voltar dizendo que esqueceu alguma coisa, bate na porta, a Marcela atende e ele acaba roubando um beijo dela. Nessa época, a Marcela vivia de amores por um tal de Xavier. Vivia e não morria, diz ele, porque viver é bem diferente de morrer. Para conseguir ocupar o lugar desse Xavier, o Brás vai precisar investir muito nela. Então, primeiro, ele vai pedindo dinheiro para o pai. Quando o pai se cansa de dar dinheiro, ele pede para a mãe. Quando a mãe também cansa de dar dinheiro, ele começa a fazer dívidas. Só que a Marcela não recebia diretamente o dinheiro, ela ganhava presentes, joias caríssimas e, claro, sempre dizia que não se vendia. Quando o pai descobre todas essas dívidas, fica doido e decide mandar o rapaz para estudar em Coimbra. Marcela, então, segundo ele, amou durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Durante a viagem de navio para chegar a Portugal, ele até pensa em se matar porque ele estava longe de sua querida Marcela. Mas o capitão do navio não tirava o olho dele, e o fato é que eles passam por uma tempestade e quase morrem de verdade. Aí, é claro, o Brás desiste de se matar. Quando vai desembarcar, o capitão do navio diz que ele tem um futuro brilhante pela frente. Imaginando esse futuro, o Brás se esquece desse amor tão grande que ele tinha pela Marcela. Em Coimbra, ele frequenta a faculdade. Não podemos dizer que ele estuda, porque estudar mesmo? Ele era o rei da bagunça, o rei das noitadas. Mas consegue seu diploma, mesmo assim. Depois de se formar, vai viajar pela Europa, até que recebe uma carta de seu pai informando que sua mãe estava muito doente. Ele volta imediatamente, só que, claro, naquela época de navio, a viagem era demorada e ele estava morrendo de medo de não encontrar sua mãe viva. Para sua sorte, sua mãe ainda estava viva, mas acaba morrendo. A Sabina, nessa época, já estava casada com o Cotrim. Brás, então, decide se afastar da cidade e vai para uma propriedade da família no campo, com o Prudêncio, seu escravo, que agora também já é adulto.
Lá, ele é informado pelo Prudêncio que a dona Eusébia, aquela da moita, vivia ali do lado. O Brás sente vergonha e pensa em não vê-la, mas quando o Prudêncio afirma que ela vestiu sua mãe para o enterro, ele acha melhor ir visitá-la. Nisso chega seu pai. Já fazia 7 dias que o Brás estava ali na propriedade. E seu pai quer que ele dê um rumo à sua vida. Quer que ele se case com uma moça chamada Virgília, que ele nem conhece. Foi o pai que arranjou o casamento, porque ela é filha do conselheiro Dutra, e isso faria com que o Brás entrasse para a política também. A princípio, ele não queria aceitar isso, mas acaba concordando e diz que em breve voltará à cidade. Antes fará uma visita à casa de Dona Eusébia. Na casa de Dona Eusébia, Brás conhece sua filha, Eugênia, uma moça muito linda de 16 anos. Era a flor da moita. Ou seja, ela era filha da Dona Eusébia e do Dr. Vilaça. Ela era bastarda. Não faria um bom casamento simplesmente por isso. E essa moça era coxa, ou seja, ela mancava desde que nasceu. Brás fica inconformado, porque bonita se coxa, porque coxa se bonita. O fato é que ele dá um beijo na moça e depois volta para a cidade. E justifica essa atitude para nós leitores, dizendo que ele fez isso com ela porque ele foi homem. Ai, que vontade de estrangulá-lo nesse momento, gente. Na cidade, Brás conhece finalmente sua noiva Virgília, que era realmente aquela lá do início do livro, lá do velório e do enterro. Ele nos diz que depois de um mês eles já estavam íntimos. Um dia, quando estava indo para a casa dela, acaba derrubando o vidro de seu relógio e para numa loja achando que era uma relojoaria, mas não era. Quem estava lá atrás do balcão, horrorosa, com o rosto todo feio, era a Marcela, a linda Marcela, a prostituta. Fica claro que ela não se deu bem na vida, não. E o Brás faz de tudo para sair dali rapidinho. Parecia que tudo ia bem com o Brás e Virgília, até que surge um tal de Lobo Neves e rouba não só a Virgília, como a candidatura política. O Brás finge aceitar de boa, mas seu pai seu pai não aceita essa humilhação e morre poucos meses depois. Como isso poderia acontecer com um Cubas? 8 dias depois da morte do pai, Brás, Sabina e Cotrim vão fazer a divisão da herança. O escravo Prudêncio é libertado, mas Brás, Sabina e Cotrim não entram num acordo amigável sobre a divisão da herança e acabam rompendo relações. Anos se passam e Brás vai vivendo isolado, até que um dia encontra na rua um tal de Luiz Dutra, que era primo da Virgília, que diz que ela está ali, no Rio de Janeiro, de volta, já casada e com um filho, e o Lobo Neves, é claro, na política. Num baile, Brás acaba encontrando Virgília e os dois dançam juntos, e aí floresce um sentimento que antes, quando eles eram noivos, não tinha florescido. Na volta, Brás acha uma moeda na rua e acaba devolvendo à polícia. Depois, quando estava andando pela praia, encontra um embrulho com 5.000 réis, mas esse ele não devolve não. Brás nos conta que um só pensava no outro. Bom, como a Virgília era casada, não tinha muito que eles enrolarem. Acaba acontecendo o que ele chama de velho diálogo de Adão e Eva, que é a relação sexual entre os dois, que na verdade é um capítulo composto apenas por nomes e reticências. Vejam se vocês conseguem olhar. Afinal de contas, ele não precisa dizer muita coisa para representar uma relação sexual. Passam então a ser amantes. No início, nosso protagonista tinha um pouco de receio do Lobo Neves. Depois ele percebe que o marido confia completamente na esposa e acaba até se tornando amigo do Brás Cubas. Lobo Neves e Brás se tornam melhores amigos. Quer dizer,
Lobo Neves é amigo do Brás, mas o contrário, hein? Difícil. Andando pelas ruas distraidamente, Brás encontra um mendigo que parece conhecê-lo. Meu Deus, era o Quincas Borba, seu colega brilhante de infância. O que foi que aconteceu com ele? Brás, então, dá uma nota alta para o Quincas Borba, dizendo que ele pode conseguir mais dessas notas trabalhando. Quincas abraça seu amigo em agradecimento e acaba roubando o relógio dele, coisa que ele só vai descobrir depois, é claro. Quando se encontra com Virgília, ela estava nervosa, acha que todo mundo está sabendo da relação entre os dois. E, de fato, só o Lobo Neves no Rio de Janeiro inteiro é que não sabia. Brás, ingenuamente, propõe uma fuga, mas Virgília não estava disposta a fugir, não. Que consideração social era muito importante para ela. Ela ia viver escondida de todos. Virgília é bem mais racional que Brás Cubas, muito mais. Mais uma vez andando pela rua, agora Brás vai encontrar o seu antigo escravo, o Prudêncio. E não é que agora o Prudêncio também tem um escravo e está judiando dele? Brás fica chocado. Será que isso era resultado dos maus tratos de Brás no passado? Ele faz questão de pedir para o Prudêncio não maltratar mais o homem. Que ironia, não? Logo ele que maltratava tanta gente. Para conseguirem se encontrar sem suspeitas, Brás e Virgília decidem alugar uma casinha. E quem viveria nessa casinha era uma antiga conhecida da Virgília, Dona Plácida, que já era velha e precisava de meios para se manter. Essa Dona Plácida odeia essa situação, odeia, até que o Brás lhe dá aqueles 5 contos de réis que ele achou na praia. A partir daí, ela trata a Brás como se fosse seu filho querido. A Dona Plácida é uma mulher que trabalhou a vida inteira, mas não teve sorte, nem com relacionamento, nem com situação financeira. Vive na miséria. Então, o surgimento da Virgília e do Brás querendo se encontrar foi uma mão na roda para a situação dela. Meses depois, Lobo Neves conta a Virgília que sua situação na política está muito boa, tanto que ele será nomeado presidente de província. Isso deixa Virgília e Brás um pouquinho tristes, porque isso significaria que eles teriam que mudar de cidade, Lobo Neves e Virgília. Para a sorte dos dois, na noite seguinte, Lobo Neves acaba convidando Brás, seu super amigo, para ser seu secretário, quando ele for nomeado presidente de província. No dia seguinte, sua irmã Sabina vai visitá-lo, querendo fazer as pazes e apresentar sua filhinha. Brás aceita e conta a ela sobre o plano de ser secretário de Lobo Neves. Sabina acha aquilo absurdo. O Rio de Janeiro inteiro sabe da relação dos dois. Imagina numa cidade menor. O que o Brás precisava mesmo era de uma noiva, uma mulher solteira para se casar. Finalmente, Lobo Neves é de fato nomeado presidente de província, mas recusa o cargo. Tudo porque a nomeação foi feita num dia 13, e 13 era um algarismo de azar para ele. Brás nos diz que o medo de perder a Virgília fez com que eles se amassem ainda mais, e que esse é o ponto máximo do amor dos dois. Recebemos uma grande notícia. Virgília estava grávida. Mas, gente, de quem? Nessa época não tinha DNA, não. Bom, o Brás Cubas tem certeza que o filho é dele e se sente homem. Nesse tempo, Brás acaba recebendo uma carta de Quincas Borba, seu antigo amigo de infância. Gente, a vida do Quincas Borba mudou. Ele recebeu uma herança e agora é um grande filósofo que criou a teoria do humanitismo, na qual o mais forte sobrevive. A Sabina, irmã do Brás, põe em prática seu plano para casar o irmão e o convida para jantar. Também estava nesse lugar uma moça chamada Dona Eulália, que, segundo ele, não tirava os olhos dele.
O Brás, em compensação, diz que não se animou muito com a moça, não. Na casa de Lobo Neves, Brás fica sabendo que Virgília perdeu o bebê. Enquanto os dois se consolavam, na verdade, os dois se achando o pai do bebê, Lobo Neves recebe uma carta. E depois da leitura dessa carta, ele fica completamente diferente com o Brás. Ficamos sabendo depois por Virgília que era uma carta denunciando a relação dos amantes e que, claro, é negada por Virgília e ela promete que vai se afastar de Brás Cubas. Brás, então, vai cada vez mais se afastando da casa de Lobo Neves, mas continua se encontrando com Virgília às escondidas na casinha onde está Dona Plácida. Meses depois, Lobo Neves é novamente nomeado presidente de província. Desta vez, não no dia 13, mas no dia 31. Só trocou os algarismos. Mas ele não vê problema nisso não e aceita. Só que, dessa vez, ele e Brás já não são mais amigos, para que um seja secretário do outro. Em suma, Virgília vai viajar com o marido e Brás Cubas não, vai continuar no Rio de Janeiro. Está aí terminada a relação dos dois. Sabina diz para o seu irmão que ele não pode continuar assim, solteiro e sem filhos. Solteiro, tudo bem para ele, mas sem filhos, poxa, ele pensa um pouquinho melhor e decide ficar noivo da Dona Eulália, que é chamada de Nhã Loló. Mas vocês se lembram que lá no começo do livro eu disse que ele morria solteiro? Pois é, também não vai dar certo com essa Dona Eulália. Tudo porque ela morre aos 19 anos de idade. E ele nos mostra isso num capítulo inovador, em que traz o epitáfio do seu túmulo. Brás diz que o epitáfio diz tudo, que não valeria a pena narrar a enfermidade da moça, o sofrimento da família. Ela morreu de febre amarela. E ele nos diz que se despediu triste, mas sem lágrimas. Conclui então que não a amava. Gente, alguém achava que ele a amava? Quem ele pensa que está enganando? Depois de um tempo, Brás reencontra Virgília num baile e eles dançam, apenas dançam. Ele já tinha mais de 50 anos quando a viu novamente. Ele tenta novamente entrar para a política, mas não consegue. Ou seja, tudo que ele faz na vida é um tremendo fracasso. Virgília lhe manda um bilhete pedindo para ele socorrer a Dona Plácida, que estava num tal de Beco das Escadinhas, e pede para Brás ajudá-la. Bom, ele tinha deixado uma boa quantia em dinheiro para ela. O que foi que aconteceu com esse dinheiro que ele deixou para Dona Plácida? Ela foi enganada por um carteiro que se fingiu apaixonado. Bom, fugiu com todo o dinheiro dela e agora ela estava ali, mais miserável do que nunca, e acaba morrendo. Recebemos uma notícia bombástica. Lobo Neves morreu. Brás faz questão de ir ao enterro dele. E não é que a Virgília estava chorando de verdade verdadeira? Brás fica inconformado. Como assim uma mulher que traiu o marido chorava de verdade na morte dele? Não para de pensar nisso. Recebemos a notícia também de que Quincas Borba enlouqueceu. Na verdade, ele estava semidemente, porque ele tinha noção da própria loucura. Brás conta também que viu Marcela morrer num hospital e que um dia, entregando esmolas no cortiço, encontrou Eugênia, a flor da moita, que o olhou de cabeça erguida até o final. Bom, depois disso ele não sabe mais o que aconteceu com ela. Entendeu que estava velho. Quincas Borba morre pouco tempo depois. Chegamos finalmente ao último capítulo, intitulado Das Negativas. Das negativas não é só porque tem coisa ruim aqui, é porque tudo tem não. Mesmo que é positivo, tem não. Traduzindo, ele não alcançou a celebridade do emplasto, não foi ministro, não foi califa, não conheceu o casamento. Porém, ao lado disso tudo, tem seu lado positivo. E esse lado positivo também é composto por nãos.
Ele não precisou suar para comprar o seu pão, ou seja, ele nunca trabalhou. Não sofreu a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. E acha que o leitor imaginará que por isso ele saiu quite com a vida. Mas não, segundo ele saiu com um saldo, que a derradeira negativa é a última negativa deste capítulo de negativas. E seu grande saldo é que não teve filhos, não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Assim termina Brás com um pessimismo tremendo, típico do realismo. Essa foi então a famosa história do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal para não perderem nenhuma dica de leitura, livro de vestibular ou de redação. Curtam o nosso vídeo e compartilhem com os amigos. Até a próxima, pessoal! E deixem aqui nos comentários qual o próximo livro de vestibular que vocês querem ver aqui no canal, ok? Até a próxima! Tchau!